tudo bem? Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá!
boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro para celebrar ainda em casa. Que esta canção, Vim para Adorar-te, cantada pela banda da Igreja Batista do Cambuí, Campinas, seja o verdadeiro motivo de você e eu estarmos hoje aqui para adorar a Jesus e ao nosso Deus através do Espírito Santo. Gostaria que você me acompanhasse numa leitura bíblica que está em Tiago 4, de 1 a 10. A tradução que vou ler é da Nova Tradução na linguagem de hoje. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podendo tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Portanto, venham e adoremos ao Senhor Jesus. Vamos louvar e adorar a Deus através da banda da Igreja Batista do Cambuí. E obrigado pela presença de vocês nesta noite.
e adoremos, pois Jesus é o Senhor. Vamos orar. Deus, nós somos gratos, Pai, por todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, por todas as pessoas que vão nos assistir ainda, ó Pai, este culto, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um, Pai, que o Senhor possa tocar nos seus corações, que as mensagens cantadas, lidas, pregadas, sejam frutificadas, Pai, em cada coração, que venham dar frutos, ó Pai. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer aos irmãos que têm colaborado financeiramente para a manutenção da obra aqui na Igreja de Conchal, na Igreja Batista de Conchal. Que os irmãos entendem que nós temos custos fixos, como aluguel, água, força, telefone, o salário do pastor também. Muito obrigado, irmãos, você tem entendido que tudo que temos vem de Deus, tudo que temos, sabedoria, trabalho, capacidade para estudar, capacidade para aprender, para trabalhar, vem de Deus, irmãos, tudo vem dele, então somos gratos a ele e devolvemos uma parte para a igreja que nós frequentamos. Os irmãos podem ter certeza que está sendo muito bem empregado esse dinheiro, pois mantemos também obras sociais, né, na cidade, e os irmãos entendem que parte do que ganhamos de Deus devolvemos para ele. Vamos ler aqui, irmãos, em 2 Coríntios 9:7, que cada um contribua conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Os irmãos que desejarem contribuir financeiramente ou com gêneros alimentícios, uma cesta básica, deixamos o número aqui embaixo para os irmãos, podem entrar em contato conosco, passaremos o número da conta para depósito, ou também podemos buscar pessoalmente com os irmãos. Vamos orar, irmãos, agora agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado por ter levantado esses irmãos, ó Pai Celestial, que tem feito, ó Deus Todo-Poderoso, contribuições para a Tua obra. Deus, abençoe cada um, meu Deus, de forma que só o Senhor pode abençoar, ó Pai Celestial. Deus Todo-Poderoso, abençoe também aqueles irmãos que não tiveram condições, ó Deus, de abençoar a Tua obra, meu Deus, de contribuir com ela. Deus Todo-Poderoso, faça com que não falte nada para ninguém, ó Pai Celestial, que o Senhor esteja, Deus, na frente de todo o nosso trabalho, nos livrando, nos guardando e nos protegendo, meu Deus. Obrigado por tudo que tem feito em nossa vida, pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria, por ter nos dado também, meu Deus, nosso trabalho, nossos meios, meu Deus, de nós nunca passarmos necessidade, dificuldade todos nós passamos, meu Deus, um dia ou outro, mas o Senhor nunca deixa de prover nossa vida. Nós que somos também, meu Deus, como eu, trabalhadores autônomos, obrigado, meu Deus, por cada cliente que entra por nossa porta, Pai Celestial. Dá-nos, meu Deus, capacidade e sabedoria de trabalhar, meu Deus, em cada um deles. Deus, agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida. Amém. Toda quarta-feira, às 7h30, temos o Encontro para Orar. A live nossa no Facebook, onde você pode estar fazendo seu pedido de oração, que estaremos orando ao vivo. Também você pode deixar seu pedido de oração no WhatsApp, que está aparecendo o número do telefone aqui embaixo. Estaremos orando por você durante a semana e trazendo seu pedido ao vivo na live, orando por você também na quarta-feira. Não deixe de assistir, temos uma breve reflexão bíblica também durante a live do Encontro para Orar. Esteja conosco e vamos orar juntos. Vamos agora, irmãos, cantar junto com a banda da Igreja do Cambuí, Igreja Batista do Cambuí, um hino muito conhecido, Grandioso És Tu, no qual podemos basear ele, irmãos, em 1 Samuel 12:24. Temam o Senhor e sirvam Ele fielmente, com todo o coração. Lembre das grandes coisas que Ele fez por você. Vamos cantar junto com eles, irmãos. Senhor meu Deus.
Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que lindo esse hino. E a terceira estrofe desse hino diz assim: quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Vamos orar para esse Deus tão grande, que é bondoso, misericordioso e que tem um amor tão grande para conosco. E nós oramos em nome de Jesus, em nome daquele que morreu por nós naquela cruz. Eu quero orar agora por você e por todos que estão assistindo este culto. Oremos. Senhor nosso Deus, quão grande és tu. Muito obrigado pelo seu amor, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. E queremos, ó Deus, nesse momento, colocar essas pessoas que estão agora assistindo este culto. Queremos colocar nas suas mãos pessoas que estão doentes, que precisam ser curadas. Pessoas que estão doentes fisicamente, mas também que estão doentes emocionalmente. Ó Deus, que estão atribuladas, angustiadas, com depressão, que estão tristes, que estão, ó Deus, sentindo muito só nesse tempo de pandemia. Ó Deus, esteja com as famílias que estão tendo dificuldades de relacionamento, abençoando-as, que elas possam aproveitar esse tempo para acertar diante de Ti. Ajude essas pessoas a perdoarem umas às outras. Ó Deus, também queremos colocar pessoas que estão com problemas de trabalho, que estão sem trabalho, ou pessoas que têm o seu comércio e a sua empresa e estão tendo muitas dificuldades financeiras. Ó Pai, ajude-as a todos a poderem realmente saber lidar com essa situação. Ó Pai, proteja todos nós. O Senhor sabe das nossas necessidades. Esteja com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa cidade e com todas as autoridades que são constituídas por Ti, ó Deus. Que saibam cuidar do povo, desse povo, ó Deus, que é tão sofrido. Muito obrigado porque podemos trazer diante de Ti as nossas necessidades. Confiadamente que o Senhor vai atender a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A reflexão desta noite é baseado numa afirmação. Precaução, a melhor medida para superar as tentações. Precaução, a melhor medida para superar as tentações. É comum usarmos a frase "a carne é fraca" para justificar as nossas quedas, quando erramos, quando fazemos alguma coisa que as pessoas nos criticam. Mas vamos dar uma verificada o contexto dessa frase, onde ela aparece no texto de Mateus, capítulo 26, de 37 a 41. São palavras de Jesus, ele que diz assim que a carne é fraca. Me acompanhe então nessa leitura de Mateus capítulo 26, de 37 a 41. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou:
Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O contexto da frase, a carne é fraca, era aparentemente um pedido de Jesus aos seus discípulos para que vigiassem e orassem, visto que a hora de Jesus ser preso e entregue à morte já se aproximava. Eles bem que queriam vigiar e orar, mas a fraqueza do corpo físico levou eles a dormirem. A carne ali estava fraca de cansaço. Mais do que o cansaço, Jesus realmente queria alertar os discípulos sobre a grande tentação que teriam naquele momento, que era negar a Ele, negar o Cristo, sob a influência do medo e de serem incapazes de resistirem a alguma tentação externa. O que Jesus alertava os discípulos naquela ocasião ali no Getsemane era sobre a dependência e não confiança naquilo que eles eram ou que eles tinham. Depender de Deus era de que precisavam, e isto não mudou hoje para nós. Apesar de sermos muito mais privilegiados como crentes em Cristo, pois temos a capacitação do Espírito Santo em nossas vidas. Veja que não é na força que o cristão vence as tentações, mas na fraqueza, conforme o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 12, 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Hoje as pessoas costumam dizer: a carne é fraca, por isso que eu não consigo resistir, por isso que eu caio, por isso que eu erro. Mas Paulo teria dito: que bom que a carne é fraca, assim não preciso me apoiar nela para resistir, mas em Cristo. É nesse texto que o nosso Senhor Jesus nos dá o verdadeiro remédio contra a tentação de toda espécie, ou mesmo para enfrentar as lutas que a vida nos apresenta. Ou seja, temos que vigiar e orar. Vigiar é precaução, e precaução é medida antecipada que visa prevenir o mal. Isso quer dizer precaução. Então, se vigiar é precaução, então vigiar é medida antecipada que visa prevenir o mal. Portanto, aquele que vigia é precavido contra os desígnios e sutilezas do diabo. E a oração é a nossa maneira de pedir a providência divina para atuar em nosso favor. Jesus, naquele contexto, estava vivendo os momentos finais que antecediam a crucificação. Muitos discípulos o abandonaram e o abandonaram por causa das dificuldades que estavam enfrentando. É neste momento que Jesus nos ensina o que devemos fazer quando os momentos difíceis surgem. Quando você está enfrentando um problema, uma doença, uma frustração, tristeza e amargura com as pessoas ao seu redor. Imagina ainda uma situação: o telefone toca para nos trazer uma notícia ruim e alguma coisa começa a derramar sobre o fogão. E nesse mesmo instante tem muitas crianças fazendo barulho. Ah, meu irmão e minha irmã, é nesse momento que podemos realmente aprender e sentir paz interior. Deus nos ensina a paz no meio do caos total.
quando tudo está desmoronando. É ali que Deus aparece. Em que momentos precisamos antecipar as nossas ações, sermos atentos para superarmos as lutas e as nossas tentações? Jesus usa da precaução e se antecipa e nos dá as respostas para estas perguntas. Primeiro, fique atento quando seus sentimentos estiverem frágeis. O exemplo que Jesus nos dá é justamente no verso 37, quando ele diz assim: começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus era homem-Deus e como homem ele se entristecia, ele se angustiava. Jesus estava triste e angustiado, pois estava aguardando a sua morte na cruz. As horas anteriores à crucificação passavam-se com lentidão. Eram horas de crise e profundas provações interiores. Estes sentimentos tentavam fragilizar Jesus. Quando os nossos sentimentos são atingidos pelas provações, podemos desenvolver tendências ao negativismo, ou mesmo à depressão. E também desenvolvemos sentimentos de derrota e fracasso. E também murmuramos e reclamamos muito. Nessas horas precisamos vigiar, ficar atentos e sermos precavidos, buscando em Deus vitória para esta situação, pois o nosso vaso, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso psique é fraco. O salmista diz: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Nessas horas difíceis, o nosso socorro vem do céu. Não vem de pessoas, não vem do nosso conhecimento, do dinheiro, da fama, mas vem do céu. Segundo, fique atento quando estiver diante de um objetivo que lhe desafia. Mais uma vez, veja o que Jesus fez. Ele teve coragem de dizer a Deus: se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim essa missão, que é muito dolorosa. Se Jesus desistisse dessa missão, hoje não estaríamos aqui salvos, libertos pelo seu poder. Se Jesus desistisse dessa missão, hoje não poderíamos chamá-los de Senhor, de Salvador de nossas almas. A cruz foi projetada para o Filho de Deus e apenas ele poderia morrer por nós. Em momento algum, Jesus recuou e fraquejou. Ao contrário, nas horas mais difíceis, vemos nosso Mestre orando no Getsemane, buscando encontrar forças para cumprir a missão de sua vida. Se Jesus foi capaz de cumprir uma missão tão difícil, então nós também podemos cumprir o propósito para o qual Deus tem chamado a cada um de nós. Muitos crentes reclamam e murmuram contra as pessoas e contra Deus, por acharem que a vida está difícil. Porém, esquecem que Jesus suportou a morte, e morte de cruz. Talvez algumas coisas melhorem em sua vida, se você voltar seu coração para Deus e concentrar todas as suas forças em cumprir o propósito que Deus tem para você. Aquela pergunta que não se cala: em que momentos precisamos antecipar as nossas ações, sermos atentos para superarmos as lutas e as nossas tentações? Terceiro, ficando atento para não se acomodar espiritualmente. Agora o exemplo que nós temos nesse texto é dos discípulos. E aí nós vamos compreender melhor essa afirmação. Veja o verso 40. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Fazendo uma metáfora, na igreja, muitos dormem no sentido de não orar, de não testemunhar, de não dar o bom exemplo, de não amar as pessoas ou mesmo perdoá-las.
Em muitas situações difíceis, em vez de orar, fazemos como os discípulos. Nos acomodamos e agimos sem qualquer discernimento espiritual. Os discípulos não foram capazes de vigiar nem sequer uma hora. Muitas vezes, nós também não conseguimos acompanhar uma leitura bíblica ou mesmo assistir uma live onde alguém está pregando ou anunciando o evangelho ou trazendo uma reflexão bíblica. Não consegue acompanhar um culto. Reclamamos de tudo e às vezes ficamos 3 horas em frente à televisão ou no celular ou conversando, jogando conversa fora. Não é problema assistir televisão, não é problema você estar no celular, mas o problema é quando nós trocamos tudo isso e deixamos nos envenenar com essas coisas que não nos fazem crescer espiritualmente. Precisamos modificar prioridades e o uso do tempo que nós temos em nossas mãos. Iremos descobrir que o tempo com Deus é requisito para quem deseja ser precavido para não cair nas tentações. Em que momentos precisamos antecipar as nossas ações, sermos atentos para superarmos as lutas e as nossas tentações? Primeiro, fique atento quando seus sentimentos estiverem frágeis. Segundo, fique atento quando estiver diante de um objetivo que lhe desafia. Terceiro, fique atento para não se acomodar espiritualmente. E último, quarto, fique atento para resistir ao pecado. Mateus 26, no final do verso 41, diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O sistema nervoso de um urubu o programou para sentir prazer diante de um pedaço de carne podre. Por que eu estou falando isso? Do mesmo modo, o pecado programou a cada um de nós a sentir prazer na desobediência a Deus. Se não for dominado pelo Espírito, o cristão será dominado pelos desejos da carne. Paulo diz em Gálatas 5,17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. A palavra é bem clara. A palavra de Deus diz: nós não fazemos o que queremos, e sim a vontade dos desejos da nossa carne ou a do Espírito Santo. Resistir ao pecado significa se revestir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se ausenta da igreja, da família, ou mesmo quando você apaga a ação do Espírito na sua vida, conforme 1 Tessalonicenses 5,19, as obras da carne ficam em evidência. Aí surgem as fofocas, as divisões e desentendimentos entre os irmãos, entre os familiares. As famílias entram em confronto, os casais brigam, se separam, filhos saem de casa e você apaga o Espírito Santo dentro de você. E o que é apagar o Espírito de 1 Tessalonicenses 5,19? O que significa isso? Apagar o Espírito. Apagar aqui teria um sentido mais geral, ou seja, seria comportamentos que entristecem o Espírito Santo, que rejeitam a sua atenção, não seguindo a sua vontade para as nossas vidas. Alguém que continuadamente permite que o pecado comece a dominar a sua vida, certamente está apagando a chama do Espírito em sua vida. Por isso temos que lembrar que a presença do Espírito Santo anula as obras da carne. Por isso precisamos confessar os nossos pecados. Por isso precisamos pedir perdão dos nossos pecados a Deus, para que o Espírito Santo possa anular as obras
da carne. Eu queria concluir a nossa mensagem nessa noite dizendo que alguns animais, como os cavalos, as zebras, as girafas e tantos outros, conseguem dormir em pé. Assim, esses animais estão sempre prontos para fugir dos seus predadores, leões, o que for. E a gente sabe que normalmente alguns desses predadores atacam justamente à noite. E eles, estando em pé, eles são capazes de logo saírem correndo. Nós também devemos sempre estar prontos para os ataques do inimigo e pronto para enfrentar os problemas que surgem em nossas vidas, das dificuldades que enfrentamos, dos pecados que estão ali batendo no nosso coração. Aqui Jesus fala de vigiar e nós demos o exemplo dos animais que dormem em pé. Mas Jesus também fala que devemos orar, vigiai e orai. E nesse caso eu trago uma outra metáfora, a lição do pássaro sobre o joelho dobrado. Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como é que ele consegue isso? Se nós tentássemos dormir assim, iríamos cair e quebrar o pescoço, com certeza. O segredo dos pássaros estão nos tendões das pernas do passarinho. Eles são construídos de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firme qualquer coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho, ao pássaro, a força para segurar qualquer coisa. É uma maravilha, não é? O que Deus fez, a natureza que Deus criou. Que desenho incrível que o Criador fez para segurar o passarinho. Mas não é tão diferente em nós. Quando o nosso galho na vida ficar precário, quando tudo está ameaçado de cair, e nós caímos talvez em tentação, a maior segurança, a maior estabilidade nos vem de um joelho dobrado. Dobrado em oração. É Ele quem renova suas forças e sua fé. E se Deus cuida de um passarinho, imagina o que não fará para você, que é filho dele, filho amado. Por isso, basta crer. Todos nós somos limitados e fracos. Não podemos subestimar o poder de Satanás. No verso 35 desse mesmo capítulo 26 de Mateus, Pedro subestimou suas próprias fraquezas ao dizer a Jesus que nunca o negaria. De modo nenhum negarei. Porém, mais tarde Pedro foi derrotado por suas fraquezas e negou Jesus. Mas Jesus o alertou. É isso que Jesus faz, sempre nos alerta. Por isso, nós devemos ficar sempre atentos naquilo que Jesus falou. Diante do quadro de nossas imperfeições, precisamos entender que devemos sempre estar em atitude de vigilância, conforme a palavra de Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Pois, vigiar e orar é a precaução que devemos ter para superarmos as lutas e as tentações. E assim seremos vitoriosos sobre as provações que Deus permite em nossas vidas. Ore comigo esta oração que eu vou colocar para você me acompanhar. Jesus, o Senhor conhece meu interior, sabes tudo o que sou e sei que queres o meu verdadeiro eu, o meu coração. Por isso eu quero sempre estar atento, sempre vigiar, sempre a orar e pedir a Deus em seu nome, Jesus, que me ajude a ser precavido para enfrentar todas as dificuldades, que também possa não cair nas tentações que provocam o que há pior em mim.
Não quero pecar contra ti. Me perdoe, Senhor. Quero adorar-te com minha alma, pois Jesus, tu és o meu Redentor e Salvador. Senhor Jesus, sabe que sou fraco e pobre, pois assim mesmo ofereço a minha vida, e o que tenho é teu, pois quando sou fraco e dependo de ti, aí sim me torno forte. Quero adorar-te com a minha alma e minha vida, e que isto seja a essência do meu louvor a ti. Oro em teu nome, Jesus. Amém. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra-te. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo quem sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Senhor, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Depois dessa canção que nós declaramos que queremos viver a nossa adoração no dia a dia de nossas vidas, que a essência do nosso louvor a Deus é adorar com a nossa alma. Vamos orar e agradecer a Deus por este culto. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E queremos, ó Deus, sempre estar prontos a te servir, prontos a sermos precavidos contra as tentações
e contra as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. Que possamos confiar as nossas vidas e a nossa fé em Ti. Nos ajude, ó Pai, nos proteja de todo o mal. Muito obrigado por cada pessoa que hoje aqui esteve presente assistindo esse culto. Que elas possam ter Te adorado e ao mesmo tempo ter sido abençoadas por Ti. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de